Fala, meus queridos, professor Eduardo Toledo aqui e seja bem-vindo ao curso de instalações elétricas prediais. Na aula de hoje, aula de número 13, vamos falar um pouquinho sobre dimensionamento dos dispositivos de proteção. Lembrando que, desde a aula de número 11, o assunto principal é dimensionamento, né? Falamos na aula de número 11 sobre o dimensionamento dos condutores, que são os fios e cabos. Na aula de número 12, falamos do dimensionamento dos eletrodutos, ou condutos, né? E agora, sobre o dimensionamento dos dispositivos de proteção. Bem, o principal objetivo da aula é apresentar as etapas para o dimensionamento dos dispositivos de proteção. E aqui, pessoal, nós vamos nos ater a dois dispositivos. O disjuntor termomagnético, né? E também o disjuntor diferencial residual ou interruptor diferencial residual. Lembrando, pessoal, que esse assunto dispositivos de proteção, ele apareceu lá na aula de número 8. Na aula de número 8, onde abordamos o assunto quadro de distribuição, falamos no finalzinho da aula 8 sobre os principais dispositivos de proteção, porque a principal função do QD, que é o quadro de distribuição, né, é justamente abrigar os dispositivos de proteção, né? Então, o QD abrigar os dispositivos de proteção. Na ocasião, pessoal, falamos sobre a principal função de cada um desses dispositivos, vimos como funciona o disjuntor, como funciona o IDR. Então, esse assunto não vai aparecer novamente nessa aula. Vamos dar uma ênfase maior ao dimensionamento desses dispositivos, tá bom? Apesar de falarmos um pouquinho sobre algumas partes técnicas desse dispositivo, não repetiremos aquilo que já foi abordado na aula de número 8, ok? Aqui são algumas referências que eu utilizei na elaboração da aula. Bem, então a ABNT, pessoal, que é aquela norma-mãe, né? A ABNT 5410 de 2004, que é aquela norma-mãe, projeto de instalações elétricas, nos itens 3.2, 5.2, 5.3 e 5.4, estabelece prescrições fundamentais para garantir segurança de pessoas, animais domésticos, bens, né, contra alguns perigos e danos, né, por conta do uso das instalações elétricas. Proteção contra choque elétrico, né, seja por contato direto, nós vimos isso na aula 8, seja por contato indireto, né. Contato direto, pessoal, é aquele que efetivamente nós entramos em contato com a tomada que está com problema, com falha de isolação dos cabos ou com os cabos, né? É o contato direto, né? Mesmo que de forma não intencional. Contato indireto é aquele contato que a pessoa, né, o indivíduo tem com o equipamento que está energizado por conta de alguma falha de isolação. Nos fios, nos cabos, né, ele está energizado, ok? Esse é indireto. Contra efeitos térmicos, né? Proteção contra riscos de incêndios, né? Proteção contra queimadura em pessoas e animais domésticos, em virtude da temperatura muito elevada, né? Proteção contra sobrecorrentes, corrente de sobrecarga, né? Sobretensões, tensões elevadas advindas de fenômenos atmosféricos. E aí, pessoal, nessa aula, nós vamos dar atenção à proteção contra choque elétrico, né? Contra o efeito térmico e contra também sobrecorrentes, ok? Então, antes efetivamente de falarmos das etapas de dimensionamento para esses dispositivos, né? O disjuntor termomagnético e o disjuntor diferencial residual, vamos ver alguns conceitos que vão aparecer com frequência que é importante que a gente saiba.
O primeiro conceito, pessoal, é a corrente nominal, né? A corrente nominal nada mais é do que a corrente que circula por um determinado aparelho quando ele está funcionando de forma normal, sem nenhuma anomalia, né? Então, é a corrente que circula no aparelho quando este está funcionando de forma habitual. A sobrecorrente é uma corrente, como o nome já diz, né? Sobrecorrente é um valor que excede o valor da corrente nominal, né? Em virtude, basicamente, de sobrecargas no circuito. Então, tem uma corrente com valor acima do valor da corrente nominal, ok? E a corrente curto-circuito, que é uma corrente, pessoal, por conta de alguns problemas graves na instalação, né? E aí a corrente, ela não é só maior do que a corrente nominal, ela é muito, mas muito maior do que a corrente nominal, né? Correntes elevadíssimas, ok? Alguns autores dizem que é da ordem de 1000%, né, em relação à corrente convencional, ok? Juntores. Vimos na aula 8, pessoal, que os juntores eles têm um papel de manobra, né, no circuito elétrico, ok? De proteção e manobra do circuito elétrico. E aí eles são classificados basicamente de dois modos, né? Quanto ao número de polos, né? E aí eles podem ser mono, bi e tri, né? E quanto à classe, que eles podem ser de classes B, C e D. Quando fazemos a classificação desses juntores quanto ao número de polos, nós, como eu mencionei no slide anterior, eles podem ser monopolares, né? Quando eles são utilizados na instalação e eles possuem apenas uma única fase, né? Ok? Então, eles são monopolares. Exemplo aqui, circuitos de iluminação e circuitos de tomadas, né? Para sistemas monofásicos. Bipolares, eles apresentam na sua configuração duas fases, né? E tripolares, pessoal, como o nome já diz, ele apresenta três fases, ok? E aqui eu separei uma imagem só para mostrar, pessoal, esses disjuntores, né? Monopolar, né? Lembrando que o disjuntor, pessoal, né? O disjuntor termomagnético, como principal característica, ele secciona a fase, tá bom? Ok, então aqui, olha, em um dos bornes vem um condutor fase, no outro borne sai o condutor fase. Então ele separa o condutor fase. Beleza? Ele é monopolar porque ele possui só um polo e só tem um condutor fase, né? Só uma fase aqui. E aí, o disjuntor bipolar, pessoal, então, olha, eu tenho duas fases são conectadas a ele, né? Chamar de fase 1, fase 2. É mais comum usar o termo R e S, ok? Então, sai de cá, sai de cá. Esse é o disjuntor bipolar. E o tripolar, pessoal, nós temos o seccionamento também do condutor fase, mas são três fases, né? A fase 1, que a gente chama de R, né? Fase 2, S e fase 3, T. Aqui outra parte do condutor. E assim por diante, né? Então, nós temos aqui os juntores classificados quanto ao número de polos, né?
monopolar, bipolar e tripolar. E aí, se dividirmos esses juntores quanto a sua classe, né? Alguns autores preferem o termo curva, tá bom? Coloquei aqui classe, mas também poderia ser curva, né? Classe ou curva, tá bom? São sinônimos, beleza? Então, de acordo com a curva de disparo, né? Os juntores podem ser divididos em curva B, ok? Juntores de curva B, a sua interação acontece de 3 a 5 vezes da corrente nominal, tá bom? Ele entra em ação quando a corrente no circuito é de 3 a 5 vezes a corrente nominal. A corrente nominal, pessoal, como nós já vimos nos slides anteriores, é a corrente de funcionamento convencional do equipamento, né? Para a curva do tipo C, isso ocorre quando a corrente é de 5 a 10 vezes a corrente nominal, né? Vou até destacar com marca-texto esses termos aqui, que eles são importantes para a gente, né? De 5 a 10 vezes para a curva C. E aí, para a curva D, é de 10 a 20 vezes. Maior do que a corrente nominal. Aqui eu separei justamente um gráfico, né, pessoal, que nós chamamos de curva característica do disparos, né? Curva característica, só para recordar, o disjuntor da classe B ela é mais utilizado em circuitos resistivos, né? Como chuveiros, lâmpadas incandescentes, etc. Da classe C, ele é mais utilizado em circuitos de iluminação fluorescente, né? Tomadas, pequenos motores e aplicações em geral. E da classe D, mais utilizado em circuitos com elevada corrente de energização, né? Porque ele tem um tempo maior para disparar, né? Para agir como grandes motores. Bom, avaliando essa curva aqui, pessoal, desse lado de cá, ó, ao longo desse eixo, nós temos a variável tempo, né? Vou fazer em letra maiúscula. Temos a variável tempo. Perceba que esse tempo ele começa a ser computado aqui em segundos, né? E depois vai virando minutos, tá bom? E aqui, pessoal, nós temos a corrente. Ok? E a parte desse gráfico aqui, nesse trecho que eu vou indicar, vou colocar até aqui em amarelo. Nesse trecho aqui, pessoal, nós temos o funcionamento do disjuntor e o desarme puramente por efeitos que nós chamamos de disparo térmico, vou chamar assim. Que é por efeito térmico, de superaquecimento, né? E aí, já mais abaixo, ó, aonde eu já tenho as curvas, ó, pessoal, nesse trecho já aqui abaixo, eu já tenho esse disparo que é o disparo por conta de efeito magnético, né? Então é disparo magnético. Como a gente viu lá na aula de número 8, o disjuntor termomagnético ele funciona com base em dois princípios. O princípio térmico,
por conta de uma lâmina bimetálica, né? E o princípio magnético por conta de uma bobina que tem lá no seu interior, né? Por disparo magnético. Aqui, ó, se a gente observar bem, pessoal, vou retomar aqui para minha caneta vermelha. Se observarmos bem, para a curva B, né, o disparo dele, pessoal, né, ou a atuação é justamente aquela que a gente mencionou, né, de 3 a 5, né, e depois o outro de 5 a 10 e assim sucessivamente, né, para a classe B, para a classe C, para a classe D, ok? Vale lembrar, pessoal, que tem alguns valores aqui em cima também, que o valor mínimo para esse disjuntor começar a atuar, pessoal, diferente do que muitos pensam, é 1.13, né? Do valor da corrente nominal, ó. 1.13 de IN. Significa que antes da corrente que atravessa o disjuntor atingir esse valor, né? Antes de atingir esse valor, o disjuntor não vai sofrer nenhum disparo, ok? Ele não vai entrar em funcionamento para armar ou para desarmar, melhor dizendo, né? Então, o disparo mínimo, a gente costuma chamar isso aqui de disparo mínimo. Né? Já a gente coloca alguns valores aqui para compreender melhor isso em forma de número, né? E esse outro valor aqui, pessoal, que é 1.45 IN, representa o valor máximo para atuação, né? Disparo máximo para atuação, né? Dentro daquele período de 1 hora ou até 2 horas, ok? Bom, e aí, se a gente pensar no disjuntor, que é corrente, ó, disjuntor, cuja corrente, o IN desse disjuntor, né, é 16 amperes, né? Esse disparo mínimo aconteceria quando a gente pega 1.13 vezes 16, né? Isso dá aproximadamente 18,08 amperes. Então, para um disjuntor de 16 amperes, ele não vai desarmar, seja intervalos maiores ou intervalos menores, né? A diferença que é basicamente o tempo para desarmar, né? Para o desarme. Não vai desarmar com correntes inferiores a 18,08. Veja que interessante. É muito comum a pessoa pensar, né, que por conta do disjuntor ser 16 amperes, se ele chegar a 16,1 ampere, ele já desarma. Não é bem assim, né? Isso porque nós temos diversas anomalias no circuito e ele ter um valor a mais para desarmar justamente confere uma segurança para que os dispositivos não fiquem desarmando de forma constante, né? E aí, pessoal, se a gente multiplicar pelo valor, né, para o disparo máximo, daria aqui 23,0, tá bom, amperes. Então, a maior demora para disparar seria, né, aqui o disparo é no intervalo menor, né, mais curto, né, pessoal? E aqui num tempo maior, né, quanto maior o valor da corrente, maior o valor do tempo de disparo, né? Então, nesse segundo item aqui de 23 amperes, ele demoraria mais para desarmar, né, quando chegasse a 23 amperes. Ok?
E aí, pessoal, falamos um pouquinho do disjuntor termomagnético, né? Falamos da curva característica desse disjuntor. Isso auxilia bastante na escolha do tipo de disjuntor que a gente quer para um determinado circuito de edificação, né? Seja ela residencial, seja ela predial ou entre outros. Agora vamos falar sobre do disjuntor diferencial residual ou diferencial residual apenas, né? Os disjuntores diferenciais residuais, eles têm várias funções, né? Como já vimos, proteção contra sobrecorrentes, proteção de pessoas e animais contra choque, né? A norma, pessoal, recomenda o uso desses dispositivos, né, em circuitos terminais que sirvam a, primeiro, tomadas de corrente em cozinhas, lavanderias, locais com piso ou revestimento não isolantes e áreas externas. Tomadas de corrente que, embora instaladas nas partes internas, né, possam alimentar equipamentos que ficam sendo utilizados nas áreas externas. Aparelhos de iluminação instalados nas áreas externas, né? O que a norma diz que é obrigatório. No anterior era recomendável, né? Esse aqui é obrigatório, de acordo com a NBR 5410. Tem obrigatório em circuitos que sirvam a pontos locais que tenham banheira ou chuveiro, em circuitos onde há alimentação de tomadas em áreas externas a uma edificação, circuitos que sirvam para copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderia, garagens, outras dependências que sejam molhadas frequentemente ou sujeitas a lavagem de piso, né? Em circuitos que alimentam tomadas que estão nas áreas internas e possam vir alimentar equipamentos em áreas externas. Então, naqueles itens que nós destacamos no slide anterior, nos dois slides anteriores, são obrigatórios o uso do DR, né? Chuveiro, banheira, tomadas internas que atendam equipamentos na área externa, tomadas externas, ambientes como cozinha, copa, lavanderia e locais onde está sujeito a lavagem e manutenção com água com frequência, né? Com relação à classificação, os diferenciais residuais eles podem ser classificados de acordo com a alimentação do circuito, não? Então eles podem ser chamados de AC, correntes de faltas alternadas, mais utilizadas em instalações residenciais, né? Do tipo A, correntes alternadas e corrente contínua pulsante. E do tipo B, corrente de falta alternada, corrente contínua pulsante e corrente contínua pura, né? Para a gente, nós vamos usar predominantemente para instalações residenciais esse tipo aqui, ó, o AC. Bom, nós vamos finalizando a primeira parte da aula de número 13 por aqui, né? E deixando para a segunda parte a etapa que corresponde ao dimensionamento dos dispositivos de proteção. Vamos ver as etapas de dimensionamento para o disjuntor termomagnético e também para o diferencial residual, tá bom? Finaliza a aula por aqui. Deixo com vocês meu abraço.